para dias chuvosos, guarda-chuva de respostas. Giz explica. Hoje acordei com um áudio me enviado por uma amiga, de uma amiga desta pessoa, em que ela dizia ter uma dúvida. E eu cataloguei aqui, nós encontramos 12 perguntas aproximadamente, tá bem? Então, como este já é um projeto que a gente tem em mente em realizar, nós vamos iniciar através desse áudio hoje uma maneira mais simples e direta, objetiva, para fazer luz aí a algumas questões, né? Levando em conta que massivamente isso deva ocorrer com boa parte da população e finalmente com a grande maioria ou todos até, dentro de um tempo, que será exatamente esse despertar, né, da humanidade, o que vem ocorrendo justamente por causa de cataclismas, e a pandemia também suscitou todas essas perquirições, nessas perguntas, essas dúvidas em todas as pessoas, e deixo aqui claramente, evidentemente, distanciando, né, de todas as religiões, mas também fazendo luz aos dogmas e questões já trazidos por estas, dando uma ampliação maior a alguns conceitos também, tá? Então vamos lá. Em uma dessas perguntas, ela comenta sobre como que seria esta lei, né, do reencarne, da reencarnação, que é falada através do Espiritismo. Como isso é um assunto bem teórico e mais profundo, eu vou deixar algumas descrições abaixo, né, aqui no descritivo do vídeo, para que as pessoas possam acessar. Entre estas informações, existem inclusive algumas palestras que são gravadas, né, entre elas algumas constam que são minhas, e aí não seria só por este motivo, mas sugiro que vocês percorram lá toda a sugestão que já está por lá. São vários palestrantes e vocês poderão observar essas descrições aí. E aí, o questionamento a seguir vem porque ela pergunta sobre as pessoas que não acreditam. Para o plano espiritual, isso não tem nenhuma diferença, né? Esses questionamentos são nossos, pois nós, respondendo já uma pergunta mais adiante que ela fez, nós não nos lembramos por causa de um chamado dentro do Espiritismo que a gente diz o véu do esquecimento. Esse véu do esquecimento é o que vai fazer com que a gente realmente não se recorde nem desta passagem no plano espiritual e muito menos da nossa vivência lá e muitas vezes até o que estamos fazendo aqui. Então ela pergunta por que essas pessoas que não acreditam, qual que é o processo, como que seria isso do outro lado. A espiritualidade, ela é extremamente afetuosa, né, e ela é compassiva também, complacente. Então eles nos acolhem de uma maneira em sua totalidade, independentemente das nossas crenças religiosas. Lembrando que as crenças religiosas são padrões e necessidades nossas, às vezes até evolutivas mesmo, dentro do contexto onde nós estamos hoje, né, encarnados no planeta Terra. Alguns, né? Porque às vezes a gente só está aqui de corpo presente, como a gente costuma dizer. Então, ela pergunta também como que seria esse processo, se existe um lado, né? E aí já vem, isso está dentro de alguns dogmas religiosos que acreditam nessas posturas, nessas subdivisões aí para o céu, para o inferno e outras questões mais. Então, lembrando aqui que não existe, né, essa possibilidade. Normalmente a alma é atraída vibracionalmente para onde ela já tem uma conexão aí espiritual, ou mesmo até do parentesco mesmo, até familiar, né? Almas afins, almas familiares. E então essa conexão é realizada dessa maneira, assim que ela se predispõe a estar sendo socorrida e levada para esse local. Como eu disse, eu vou deixar alguma bibliografia e algumas indicações no descritivo abaixo, vocês vão poder aprofundar. Mas um dos filmes que eu já reverencio aqui é o E a Vida Continua, né? Que é o homônimo do livro de Chico Xavier e André Luiz, que relata muito bem isso, até realmente falando de pessoas que não acreditam e como que isso se dá.
No plano espiritual, não, como eu disse, não há a questão da religião e também não há essa distinção no tratamento. Então, todos somos iguais, né? Perante Deus, perante o Criador e perante a espiritualidade maior. De uma forma que todos seremos socorridos e encaminhados, e eles aguardam pacientemente as nossas lembranças, as nossas decisões, inclusive as nossas definições. A maioria de nós, né, falando generalisticamente, do planeta, que não aceita ou não entende ou não teve acesso a essa informação, né, mais explicitamente, vai chegar lá mesmo até não entendendo que desencarnou, e é respeitado nisso. Então é permitido esse limite, esse tempo, para que essa pessoa se ajuste a esta condição, e não ajustado é dado a ela todo o processo em que ela mesma vá se identificando aí dentro daquilo que é permitido, para que não exista um impacto, né, mental, que iria inclusive desestruturar as propriedades aí até do perispírito e comprometer seriamente talvez as suas próximas reencarnações, tá bem? Uma das outras perguntas, eu estou aqui pincelando, né? Por que que não houve uma grande evolução e até parece uma piora nesse momento? Ela refere a isso perguntando por que estamos, né, nessas condições hoje. Daí eu respondi isso no início do áudio, falando exatamente sobre os grandes cataclismas e as grandes convulsões, né, até mesmo sociais que ocorrem hoje, que é para esse despertar mesmo massivo. Alguns de nós se voluntariaram para estar aqui justo para trazer esse conhecimento, né, e estar à frente nesse despertar, porque a maioria de nós hoje vai acordar, despertar e buscar as informações mesmo. E justo por isso, assim como no plano espiritual, a gente comentou que não há uma separação, aqui também não. Então nós vamos encontrar espíritos de diversos degraus evolutivos, né, de diversos mundos até espirituais, até mesmo planetas, galáxias, e nós vamos então, dentro destas interrelações, absorvendo conhecimentos, e às vezes até mesmo pelo exemplo, né, o exemplo físico mesmo, a gente vai identificando diferentes formas de vivenciar e experienciar coisas que nós naturalmente não temos absorvido ou não tenhamos apreendido de uma outra forma, de uma outra maneira. Então isso aqui é bem interessante porque é o mesmo que se dá do lado de lá, né, do lado espiritual. Lembrando que aqui em algum momento ela falou assim, lá em cima, não. Não existe isso de em cima ou embaixo, né? Vamos pensar em dimensões, então tudo está acontecendo aqui e agora, no mesmo espaço, tempo, e é essa talvez uma visão melhor, assim, do que seja a espiritualidade e sobre essa questão de em cima, né? Que aí também se refere a algum dogma religioso também, com relação a céu, inferno e tal. E não é assim, né? Não é geograficamente falando, tá? É dimensional. Então, a nossa visibilidade é de que ainda está ruim, de que, né, está muito difícil, muito complicado. E a gente não tira a razão justo porque é o nosso foco, é a nossa visibilidade. Mas se a gente amplia isso, assim como a espiritualidade vê, né, tudo, não há uma divisão, não há uma maneira de nomear passado, presente e futuro. É tudo aqui e agora, como a gente disse até exatamente sobre as dimensões. Então isso também é um pouco mais difícil talvez acessar, mas não é tão complexo. Fica a sugestão de ler a Gênese, né? Os 3 últimos capítulos retrata exatamente essa questão. Kardec vem trazendo bem amplamente a questão sobre as predições e como que isso é realizado. Então, é uma metáfora que é bem interessante para já a gente aprender o que seja isso, é daquela pessoa que subiu a montanha e está lá no alto. Esse é alguém que pode, inclusive, direcionar as pessoas que estão lá embaixo, no pé da montanha, ou que estão já começando, iniciando a trilha ali, que não sabem o que vem a seguir, né? Qual o melhor caminho a seguir, por onde eu vou, qual o local que eu vou desviar de algum perigo.
E isso então seria exatamente os espíritos superiores ou já com alguma bagagem espiritual que possam orientar as pessoas nesse aspecto, nesse sentido. E aquele que começa a subir, ele também já pode orientar o que está mais um pouco abaixo ali. Aí lembrando que esse abaixo aqui a gente trouxe como uma metáfora. Acabamos de dizer que espiritualmente isso não funciona dessa maneira, tá? Então é tudo aqui e agora. Muitas vezes isso é difícil para o nosso pensamento linear, né? E é complicado mesmo. Então tem que deixar a mente absorver isso, interagir com esses sentimentos, com essas percepções, e tudo vai fazendo muito sentido para a própria pessoa. Às vezes não é o mesmo sentido que faz para mim, mas vai fazer em algum momento. Então deixa fluir, né? Medite a respeito para que isso faça sentido na sua vida, faça sentido para você. Até aí a próxima pergunta seria sobre isso, né? Os reencarnados hoje sabem como será o futuro, o que irá acontecer. Nem todos sabem, mas também se ouvem as predições, que é o que a gente acabou de dizer, também não significa que vai acontecer, né? O próprio Emmanuel diz que as profecias existem para que não se cumpram, né? E é curioso essa fala, mas ao mesmo tempo abrange e abarca tudo isso que nós falamos anteriormente, porque a gente não pode esquecer, né? Se esquecer de que enquanto espíritos nós temos, né, livre arbítrio, todos nós. Então as predições são exatamente para que a gente mude o comportamento moralmente falando, para que não venha a ocorrer. Embora quando isso está intrinsecamente ligado ao futuro do globo, né, terrestre, se tratando, por exemplo, da Terra, como nós vemos hoje, é algo de um projeto ainda muito maior do que aquilo que possamos entender, compreender e trazer, mas existem inúmeras obras que falam a respeito disso. Seria exatamente para que nós acompanhemos essa evolução. E ela vai se dar de uma maneira ou de outra, tá certo? É óbvio que a espiritualidade, né, nosso Pai maior, ele deseja sempre que seja da maneira mais pacífica e saudável possível, né, no sentido espiritual, mental e até mesmo físico. Mas muitos de nós não entendemos dessa maneira, então por isso que a gente vê também de uma maneira muito negativa e de uma maneira entendendo até que isso não está sendo progressivo e que não está dando certo. E a pergunta a seguir fala exatamente dentro desse contexto também. A pergunta é que por que as pessoas chegam aqui e mudam completamente? Justo o que a gente falou anteriormente sobre o véu do esquecimento, né? E até mesmo por causa do livre-arbítrio, que é essa lei que está inclusive intrínseca à reencarnação. Lembrando que o livre-arbítrio ele acompanha, né? Ele está correlacionado à sua moralidade, à nossa moralidade. Então é equivalente. Quanto mais moralizado, mais livre-arbítrio, tá bem? E a pergunta a seguir questiona, né? Chegam lá em cima e como é isto, né? Sim, realmente ao chegar, né, em cima, ela volta de novo nesse termo, a gente já explicou, mas o chegar lá em cima não é, né, talvez em cima na sua própria consciência, emergir, né, faria até sentido nesse aspecto o termo aí. Mas provavelmente quando nós abrimos a nossa consciência até mesmo aqui, isso traz o que houve hoje para você, né? Esse monte de questionamento no que você diz ser uma dúvida, né? São muitas reflexões a serem feitas, muito deixar fluir todas as informações para fazer luz. E luz para quem? Para si mesmo. E neste momento, quando eu faço isso, eu também ilumino outras pessoas, porque eu começo, inclusive, a me comportar diferentemente. Então, desassociar o que seja aqui e lá vai criar mais dificuldade, porque é a mesma coisa, né? Inclusive, André Luiz trata disso no livro Nosso Lar, quando ele diz que nós somos uma cópia, uma pálida cópia do outro lado. A vida lá é muito mais intensa, muito mais ativa do que aqui. O que normalmente acontece, que é retratado até por esses espíritos,
e alguns de nós que têm lembranças de vidas passadas, é que fica sempre essa nostalgia, né? Esse pesar sobre aquilo que não foi realizado, sobre aquilo que a gente não quis aceitar ou não evidenciou neste momento reencarnatório, neste momento, neste episódio que nós estamos vivendo, como eu costumo dizer, né? Neste episódio de uma vida intensa, de uma vida imortal, que é a qual todos nós pertencemos. Espero ter esclarecido aí, né, alguns tópicos, porque é muita coisa, e como eu disse, a gente vai falando disso mais adiante. Gratidão a todos, muita luz e muita paz.